Então, gente, a doutora Ilma é coloproctologista, ela é coordenadora da coloproctologia do Hospital Madre Teresa, aqui em Belo Horizonte, e ela também é membro do comitê da coloproctologia da Unimed BH e idealizadora do site de marcação de consultas online, o hemorroidurgente.net, que tem também um blog lá dentro com informações super bacanas, super interessantes, que quebram o tabu, o constrangimento de tantas notícias, de tanta informação do tema da coloproctologia, que pode ser, às vezes, intimidador para algumas pessoas. Doutora Ilma, o nosso tema aqui hoje a gente vai falar da prevenção, né, do câncer de intestino aí nesses tempos de Covid. Fala um pouquinho primeiro, antes disso, sobre o que é a coloproctologia. Muita gente não sabe. A coloproctologia é a especialidade que trata das doenças do ânus e do intestino. Muitas vezes as pessoas confundem com urologia, porque o exame é feito pelo ânus, então as pessoas fazem confusão. Mas Isso. a coloproctologia, doenças do ânus e do intestino. É uma especialidade que quase ninguém conhece. Eu conto sempre um caso interessante, que quando eu escolhi essa especialidade cirúrgica, eu falei para minha mãe, né? Eu não tinha mulher na época aqui em Belo Horizonte, né? Imagino. Eu, Luciana, Maria Lúcia, eram nós três mulheres só. Então, quando eu falei para minha Aqui em mãe, Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, é. Aí, quando eu falei para minha mãe que eu ia fazer coloproctologia, minha mãe falou: Meu Deus, mas o que é isso? Como é que você foi escolher Socorro. essas? Por que você não fez cirurgia plástica? Minha filha, que desperdício! Você é tão habilidosa. Se você fizesse cirurgia plástica, você estava rica essa hora. Ninguém sabe É o coisa que de que é coloproctologia, né? Até hoje, né? Então, muita gente não sabe o que é coloproctologia até hoje. É impressionante. Impressionante. Pois é, doutora Ilma, a gente está vendo aí que com essa pandemia, muita gente está fugindo dos consultórios, né, e dos hospitais. Muita gente com medo de fazer as consultas, às vezes até com os exames já agendados e adiando isso. A senhora tem percebido isso no consultório da senhora, nos hospitais também? Como é que tem sido isso? Exames que foram pedidos em janeiro, fevereiro, colonoscopia pedida em janeiro, a paciente já sentia alguma coisa, em janeiro ela não fez, porque deixou para fazer para fevereiro, aí fevereiro veio o carnaval, passou para março, março veio o Covid, não fez, e aí há 15 dias atrás nós internamos a paciente de urgência e operamos. Era um tumor tão grave de intestino que obstruiu o intestino. Então, eu acho o seguinte: quem tem exames de janeiro, fevereiro, quem já tem exames em andamento, agora que está estabilizado o Covid em Belo Horizonte, é uma oportunidade da pessoa retomar seus exames, as consultas e os hospitais, os consultórios estão preparados para receber. Então, não vejo não vou esperar o Covid acabar para poder fazer exame. Eu acho que isso é complicado. A gente não sabe também quando vai acabar. Então, Isso. tomando. Isso, travou um pouquinho, doutora Ilma, um minutinho que travou. Pronto, voltou. Coloquei no avião e você acredita que entrou ligação? Ah, entrou uma ligação, oh meu Deus. Bom, não, mas voltou. Uhum. Aqui, deixa eu comentar com a senhora. Tem uma pergunta aqui da Juliana perguntando se mulher também tem que ir ao coloproctologista. Claro. Sim, mulher não tem intestino, gente. É a mesma coisa. Então, Mas é aquela confusão, né? De achar que é a urologia, né? a coloproctologia trata das doenças do ânus e do intestino. Então, é homem e mulher, né? A urologia, que trata só homens, é a próstata. Uhum. Aqui, doutora Ilma, as estimativas do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, né? Falam que em 2020, nesse ano agora, vão ter mais cerca de 41 mil novos casos de câncer no intestino. Imagina, é muita coisa. Mas com essa pandemia, a senhora acha que esse número pode mudar em função das pessoas terem adiado as consultas, não estarem indo ainda nesse consultar? Eu acho que com a pandemia a pessoa se retraiu. Então, por exemplo, quem tem um sangramento, quem tem alguma coisa, não vai fazer exame agora. Vai tentar jogar Uhum. mais para frente. Então, acredito
E isso vai impactar nesse número. Nós vamos ter um número maior, eu tenho certeza disso. Vamos observar aí, mas eu tenho certeza. Pois é, daí a importância de ir ao coloproctologista. Inclusive, tem duas perguntas aqui. Tem gente perguntando de quanto em quanto tempo que tem que fazer o exame, né? E deixa eu ver aqui uma outra pergunta que sumiu aqui, mas é porque tem a ver com o assunto. Aqui, ó. E a partir de que idade que tem que fazer o exame? A gente vai falar um pouco. Aliás, antes disso, a senhora já poderia colocar quais são os procedimentos e os exames que têm que ser feitos para a questão do diagnóstico aí do câncer de intestino. Aí a senhora fala dessa questão do tempo também, né? Do prazo e a partir de qual idade. Então, o exame da coloproctologia, em que consiste o exame? Primeiro, o primeiro exame que a gente faz quando vai ao consultório. Então, vamos começar daí, né? A pessoa marcou consulta, coloproctologista, como é que vai ser lá? Esse exame é horroroso, todo mundo fala mal dele. Não é horroroso. Vamos explicar direitinho como é. Primeiro, a pessoa faz um pequeno preparo em casa para limpar o intestino. Coisa discreta, faz fácil, em casa sem problema. Então, o primeiro exame que é feito é o exame do ânus e do reto. A parte de baixo do intestino, o intestino é grande, ele tem 1 metro. E a parte de baixo dele é a parte mais perigosa. São as doenças mais violentas, mais graves, e a pessoa não sente uma dor. Então, o único jeito de descobrir alguma coisa de intestino é fazendo exame. Se não fizer exame, não descobre. Ou vai descobrir quando já está ruim, que é o que a gente vê, que hoje em dia não justifica, né? Você tem Isso. Tem facilidade de fazer o exame. Bom, então fez o exame do reto, fez o exame do ânus. Eu tive um sangramento. Tá, então vamos fazer o exame do reto. Tá tudo bem, você tem hemorroida, vão tratar, ótimo. Não é todo mundo que tem câncer, claro que não. Muitas pessoas têm doenças benignas, as doenças benignas são tratadas. Excelente. Tá, acima de 45 anos, faz o exame do ânus, do reto e a colonoscopia. A colonoscopia e a parte de cima é feita com um preparo mais rigoroso de 2 dias, uma sedação leve, é como se fosse endoscopia do estômago, só que do intestino. Então, juntamos esses 2 exames. O que apresentou no exame? Teve algum pólipo? Teve alguma coisa que pudesse? Porque o câncer de intestino, ele começa de um pólipo. Então, nesses exames, o que a gente procura são esses pólipos. E achando os pólipos no exame, ali mesmo eles já são retirados. Eles são retirados e mandados para exame de microscópio. Que tipo de pólipo ele é? Ele é um pólipo que tende a estar mais perto do câncer? Entendi. Ele está mais perto? Está mais longe? Dependendo do tipo de pólipo, estabelece um controle. A pessoa pode variar o controle de 3 até 5, até 10 anos. Depende do que ela apresentou no exame. Uhum. E por isso, então, a importância também da rotina do exame, né? E porque o câncer de intestino ele tem um tempo para se desenvolver, né? Porque o pólipo ele pode surgir e demorar alguns anos, não é isso? Para se tornar um câncer. O pólipo leva 5 a 10 anos para transformar. E nesse período que ele está transformando, a pessoa não sente nada. Esse é que é o problema. Tirou o pólipo, não vai ter câncer. É diferente da mama, é diferente da próstata. Eu sempre explico isso. Porque com a mama, mesmo quando a pessoa faz a prevenção, às vezes ela descobre um nódulo pequenininho, mas aquele nódulo pequeno já era maligno. O pólipo ele é benigno. E ele retirado, o paciente não corre risco. É só fazer o controle. Mas o que acontece? Entendi. A pessoa detesta consultar com o proctologista. Ela tem dentro do exame, ela foge da consulta, ela foge do exame. E isso complica a situação, né? Aqui tem uma pergunta, a pessoa dizendo que já retirou pólipos. Significa que ela vai ter outros? Não necessariamente. Pode nunca mais ter nada. Pode nunca mais ter nada. E não quer dizer que a mesma família, às vezes, lá em casa todo mundo tirou pólipo e tal. Não tem nada a ver. Uns tiram, outros não tiram. Isso pode nunca mais ter também. Tá. Tem uma outra pessoa perguntando, a Silvana, se fazendo só a colonoscopia, se já abrange o exame do ânus. Olha, eu particularmente, eu gosto sempre de fazer o exame completo e perfeito, e bem caprichado. Porque, às vezes, algumas coisas pequenas e muito discretas podem passar despercebidas na colonoscopia. A colonoscopia é um exame apropriado para o cólon. É claro que os colonoscopistas preparam, eles examinam muito bem o ânus, não é questão de
de alguma coisa falha deles, não é isso. Mas é um capricho meu. Eu prefiro fazer o exame do ânus muito bem feito, porque existem também as doenças do ânus, que é o carcinoma do ânus, as carcinoma de células escamosas, o adenocarcinoma do canal anal, as doenças sexualmente transmissíveis, o Uhum. herpes. O ânus é um lugar que tem muitas doenças. Então, eu acho que o início de um exame deve ser dessa região. Entendi. Olha só, tem a Sara está dizendo assim, tenho medo. Então vamos desmistificar um pouco essa questão do medo, que é muito comum, doutora Ilma. Fala aí para ela. Ô, Sara, eu acho que todo mundo tem medo. Ninguém chega na consulta proctológica tranquilo, alegrinho, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa que ninguém quer fazer, todo mundo fica sem graça, fica constrangido e tem um preparo. Aí você fica insegura, você não sabe se aquele preparo que você fez, seu intestino vai estar limpinho na hora do exame ou não, se você vai fazer feio ali na hora do exame. Os pacientes têm esse constrangimento e a gente entende que isso é uma coisa normal. Todo mundo tem. É um lugar complicado para todo mundo. Mas eu acho que a gente supera isso pensando no benefício do exame, né? O benefício que aquilo te traz de você fazer um exame bem feito, ter certeza que você não tem nada grave. Tantas pessoas eu já vi que chegam no consultório, eu tive um sangramento e usei um monte de pomada aqui, aí chega com um saco plástico e joga aquele monte de pomada na minha mesa. Fala assim, 300 reais de pomada aqui. Raizada. Eu estou usando, fui no Google, é porque agora é assim, né? Doutor Google, um problema sério. Eu tive um sangramento, a história. Aí eu tive um sangramento, eu olhei no Google, fiz uma pesquisa no Google e descobri que eu tenho hemorroida. Então tá. Aí eu usei uma pomada de hemorroida, usei outra pomada de hemorroida. Então aqui, ó, 300 reais de pomada e eu estou sangrando do mesmo jeito. Então, não teve jeito. Eu quis correr da consulta, mas não teve jeito, eu tive que vir. Então tá, bem-vindo à consulta, então. Então vamos lá, vamos examinar, vamos ver o que o senhor tem. Na hora que você examina, você descobre que é uma fissura anal. Que a pomada de hemorroida não tem nada a ver com a fissura. E a fissura é outra. Não adiantou nada. É outro tratamento, é outra abordagem, é outra causa. Então, é só o exame local que define o tratamento ideal. Se a pessoa foge do exame, ela não tem, diminui as chances de ficar curada. Legal. Aqui tem muitas perguntas, voltar um pouquinho aqui, porque tem um bocado de perguntas, sabe? Então eu vou voltar, eu tenho que olhar aqui com calma. Tô achando interessante que tem uma pessoa falando aqui, que a Virgínia, falando que as artes da senhora ajudam a relaxar no consultório. Gente, é porque a doutora Ilma ela é artista plástica também. Então o consultório dela tem uns quadros que ela faz, que ela pinta, são super lindos. Aqui, espera um minutinho aqui, ó. Teve uma pessoa que está perguntando se é hereditário, né? Se o pai, a avó tiveram, como é que é essa questão, entendeu? Não, não é hereditário. Alguns tipos de tumores de intestino são hereditários, polipose familiar, mas a maioria não é hereditário, não é. Não é, né? Aqui, um instantinho, outra pergunta aqui, quer ver? Gente, as perguntas estão chovendo. E tá até passando tão rápido que tá difícil de acompanhar, vocês acreditam? Aqui, ó, a partir de quantos anos precisamos fazer o exame, de quanto em quanto tempo da colonoscopia, a senhora falou. É porque a pessoa entrou depois, mas pode repetir rapidinho. Não, então, depois eu passo para essa pessoa, ela vai me mandar um direct, eu passo para ela. Olha só, consulta com o proctologista tem que ser de rotina, assim como ginecologista, urologista e clínico médico? Eu acho que até 45 anos, se a pessoa não sente nada, tem o intestino normal. O intestino normal o quê? Aquele intestino que ele bem, não é preso, não é solto, não tem gás, não tem cólica, o aspecto das fezes está normal, não sente nenhum desconforto no ânus. Então, teoricamente, não precisa. Entendi. Agora, tem uma pessoa perguntando, doutora Ilma, também, que se a dieta inadequada predispõe à formação de pólipos. Não predispõe. Não predispõe, a dieta não. Outra pergunta, se existe alguma relação entre a inflamação da hemorroida com o tabagismo? Não, nenhuma, não tem. Não. Então tá. Vamos voltar então aqui para essa questão do câncer do intestino.
enquanto não chegam outras perguntas. É, a senhora podia falar um pouquinho? Deixa eu pensar aqui uma coisa que a gente tinha conversado, eu achei interessante, a questão também das pandemias, né? Do passado e que hoje o que está ocorrendo. Para a senhora contar um pouquinho dessa história. Eu vejo que agora parece que a pandemia está estabilizada, ainda bem, né? Mas eu fico vendo, mesmo na história, desde há muitos anos que existe essa história de pandemia, né? A tuberculose já foi uma coisa horrível. Tuberculose, varíola, uma coisa horrorosa. Nosso avô, meu avô, que era médico, ele na época teve tuberculose e não tinha remédio para tuberculose. Eu lembro muito dessa história. E aí surgiu um remédio que estava todo mundo lançando na época, chamava sais de bismuto. Então, minha mãe, todo mundo insistiu com ele. Papai, usa sais de bismuto, vamos tentar, vamos fazer um teste. Então, lembra até a cloroquina agora, né? Usa, não usa, né? Isso. Papai, vamos usar sais de bismuto e tal. Não, não vou usar nada. Esse pessoal antigo, né? Eu não vou dar experiência para ninguém, não vou usar nada e tudo. E faleceu de tuberculose, né? Então, a tuberculose, eu lembro, ainda mais Juiz de Fora, que era uma cidade muito fria, tinha uma história muito assim, todo mundo morria de medo de ter tuberculose. Eu cresci morrendo de medo, porque minha mãe... Olha, não toma no copo que tiver uma pessoa que você não conhece, que você pode pegar tuberculose. Então, essas coisas existem, né? Existem. Só que agora tomou um rumo diferente por causa da mídia, né? Então, se tiver uma pessoa, todo mundo sabe no mundo inteiro. Mas que isso aí sempre existiu. É um fato, né? As doenças fazem parte da vida, né? Isso, e agora a gente tem que ficar um pouco mais otimista, né? Com essa questão de estar. Já está. Algumas cidades estão voltando, como Belo Horizonte, então o pessoal poder retornar aí para os consultórios, né? Eu acho que as pessoas têm que ter o medo. Eu acho que o medo é um problema sério, porque quando você tem medo, você perde a racionalidade. Você tem só o medo de morrer, medo de ir para o respirador, medo de ir para o CTI, medo de pegar, medo de deixar a sua família sozinha. Quem vai cuidar das suas coisas? Será que eu vou morrer? Será que eu não vou? Mas esse medo todo mundo tem, né? Eu acho que esse medo todo mundo tem. Mas exatamente. É ter uma coisa, uma racionalidade, tá? É uma doença, mas o que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer para me proteger? Para proteger minha família? Eu tenho que fazer isso. Então eu faço. Faz e pronto, e reza. Porque, olha, eu tenho 35 anos de medicina e eu sempre falo, parece conversa de comadre, mas isso é uma coisa que eu falo com muita propriedade. Chega a hora da pessoa morrer, ela morre mesmo. Porque eu já entrei em cirurgia, em pronto-socorro, cirurgias dramáticas, operando paciente de madrugada, e eu achava que ele não ia sair daquela cirurgia, e ele saiu muito bem. E já outro, vamos dizer, atravessou a rua, minha paciente outro dia, fiquei sabendo, casal de velhinhos, fazendo uma caminhada, foi atravessar, o motoboy pegou, matou os dois velhinhos. Quer dizer, essas coisas de morte, vida, isso é muito complicado. Não depende de médico, não depende de nada. Aliás, eu nem sei de que depende. Pois é. Aqui, falando em medo, muita gente tem medo de fazer a colonoscopia, já descobri ali um pólipo ou um câncer, e tem medo da cirurgia. E de que vai acontecer? É uma cirurgia, eu vou ter que fazer quimioterapia, vou ter que fazer radioterapia, como é que vai ser isso? Explica pra gente. Nem todo câncer do intestino, ele precisa de quimioterapia nem radioterapia. Explica um pouco isso pra gente. O câncer de intestino, ele tem 4 tipos, A, B, C e D. O A, ele fica dentro do intestino. É o melhor tipo que tem, porque quando a gente faz... Os tratamentos são sempre cirúrgicos, com químio, com rádio, mas sempre quase... tem cirurgia, quase todos. Vamos dizer que 90% tem cirurgia. Alguns tumores do ânus, eles com radioterapia só resolvem. A maioria é cirúrgico. Então, o A, quando se faz a cirurgia, o paciente está curado. Ele não precisa nem... Ele não precisa da quimioterapia e da radioterapia. É só fazer a cirurgia e retirar o tumor. Esse intestino que foi retirado é que é importante, que ele vai ser examinado no microscópio. E vai lá falar, a doença está restrita ao intestino, não saiu para fora dele. Então, assunto está resolvido. Tem que fazer controle, claro.
Dali a um ano faz uma colonoscopia, vez por outra faz uma tomografia. Então, vai fazendo controle. O B é quando ele já começou a sair. Então, no resultado do exame desse intestino que a gente tirou, no microscópio vai mostrar que, além do tumor dentro dele, existia pequenos ramos para o lado de fora, que a gente chama de linfonodos. Ou ele pegou um pouquinho para fora da parede do intestino. Aí tem que fazer quimioterapia. Então, faz e faz a quimioterapia. Mas a quimioterapia, nesse caso, ela complementa a cirurgia. Ela não é uma quimioterapia violenta. Ela é como se fosse uma coisa para garantir que, se por um acaso alguma célula cancerosa estiver rodando na corrente sanguínea, a quimioterapia mata e previne que aquilo se dissemine. Entendi. O C e o D já são casos graves. São os tumores que, infelizmente, a gente opera muito hoje em dia, né? Porque a pessoa vai levando, né? Então, o C e o D já são mais graves. A gente, além da cirurgia, faz a químio e nos tumores do reto ainda tem a radioterapia também. Mas, de um modo geral, o resultado é muito bom. A quimioterapia hoje, ela é diferente do que já foi no passado. A radioterapia também. Os tratamentos hoje, a pessoa tem uma vida absolutamente normal depois dos tratamentos. Coisa que antigamente não era tão fácil assim. A rádio queimava muito os pacientes, a químio enjoava muito, a pessoa não podia fazer nada. Hoje não. O cabelo era o terror, né? A pessoa perdia todo o cabelo, aquela coisa. Então, você olhava a pessoa assim, todo mundo falava, nossa, ela está fazendo quimioterapia. Então, tinha isso. Mas hoje tem. O paciente faz quimioterapia, ele trabalha, ele produz, ele leva a vida normal. A evolução é impressionante dos tratamentos. Tem pessoas que nem náusea tem, né, com a quimioterapia. É muito impressionante, né? E hoje eles têm muita estrutura, né? Eles têm muita estrutura nas clínicas, as clínicas são muito avançadas, tem nutricionista, tem fisioterapeuta, tem tudo, né? Até massagista tem nessas clínicas hoje em dia. As clínicas são muito bem preparadas. Muito bem preparadas, é verdade. Aqui, aproveita e fala pra gente também do exame, do CEA, CEA, né? Que é um exame, não é isso? Que é feito para quando a pessoa já tem o câncer, é isso? Ou ele é feito antes? Para o médico controlar o paciente que já foi operado ou foi tratado, daí para frente ele vai fazer um controle. E geralmente faz o controle para o resto da vida. Antigamente fazia por 5 anos, agora não. Agora faz controle para o resto da vida. Ou seja, uma vez por ano vai no consultório. E aí, tudo bem? Está sentindo alguma coisa? Vamos conferir os exames, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Às vezes faz um ultrassom, às vezes faz uma tomografia, às vezes faz a colono, e assim vai controlando. E no meio do caminho, a gente costuma pedir esse exame, que chama CEA. O CEA, ele é um marcador tumoral, ou seja, quando o tumor volta, o CEA começa a aumentar. Então, a pessoa às vezes vai mantendo. Depois da cirurgia tem um CEA de 2, 3. Aí, dali um ano começa 10, 12. Aí é sinal de que alguma coisa pode estar acontecendo. Então, o CEA, ele só serve como marcador tumoral. Tem gente que fala, eu fiz um CEA e deu alto. A pessoa fuma, já aumenta o CEA. Então, o CEA ele não serve para pessoa que não tem câncer. É um marcador tumoral para quem já está em acompanhamento e tratamento de câncer. Entendi. Tem uma pessoa perguntando sobre isso ainda. Se aquela pessoa que... Aqui, ó, só um instantinho, porque fugiu. Mas aquele paciente que não tem sintoma, não teve diagnóstico, deve solicitar o CEA? De jeito nenhum. E aconteceu isso com uma paciente uma vez. Ela era tabagista, fumava, o marido fumava, todo mundo na casa fumava. E, por um acaso, lá não sei porquê, um médico pediu, porque tem uns médicos que estavam pedindo isso numa época aí. E o CEA dela deu, acho que 20, uma coisa altíssima. Ela ficou enlouquecida. Cismou que tinha tumor, fez todo e não achou nada em lugar nenhum. Depois, olha, no final, ela já estava, eu acho até que ela estava meio descompensada no final. Então, eu acho assim, o exame você faz quando ele tem indicação. Um exame fora de hora é a coisa pior que tem, porque ele atrapalha a pessoa. A pessoa está bem, não tem câncer, então não está indicado o exame de CEA. Não faça. Que vai no Google, esse problema é do Google, hein? A pessoa vai lá no Google, o Google fala assim, você já fez seu exame de CEA? Aí a pessoa,
Não fiz. Vou perguntar para o meu médico. Entendeu? Isso aí Isso. está errado. Tá errado. O exame, ele é indicado, né? Ele é bem indicado e ele serve quando ele é bem indicado. Uhum, entendi. Aqui, aqui aproveitando falar de exame, voltar um pouquinho na colonoscopia. Tem gente que tem medo até da anestesia da colonoscopia. Na verdade, não é exatamente uma anestesia geral, né, doutora Ilma? Explica um pouquinho sobre isso. Olha, a colonoscopia fazem também uma coisa complicada, e a colonoscopia é um exame muito tranquilo. 2 dias de preparo, um dia a gente toma líquido, no dia seguinte toma um laxante. O exame é feito com uma sedação leve. Tem gente que fala, é anestesia geral. Não, é uma sedação leve. Você dá tipo um cochilinho, não vê nada. E em 25 minutos é feita a colonoscopia. Se tiver pólipo, ainda tira o pólipo ainda. Então é um exame assim, é o exame melhor que tem de intestino, é a colonoscopia. Os colonoscopistas são fantásticos, eles fazem até cirurgias pela colonoscopia. Às vezes, pessoas de idade que não tolerariam a cirurgia, uma retirada de um pólipo maiorzinho, eles conseguem tirar através da colonoscopia. A equipe do Madre Teresa com que eu trabalho são verdadeiros artistas da colonoscopia. Eles ajudam muito os pacientes e nos ajudam muito também. Pois é, tem uma amiga que fala que adora fazer colonoscopia, porque ela fala que ela fica leve, ela se sente até linda e ela dorme bem depois, entendeu? Aqui. Eu fiz e tirei 4 pólipos do intestino, hein? Fiz. E Pois quando é. eu estava ótima. Tomei o lanchinho, fui embora para casa tranquila. Senti nada. Dormiu bem depois, né? Tudo bem. Aqui, Torema, fala um pouquinho dos principais sintomas que estão associados aí ao câncer de intestino. Olha, o problema é que o câncer de intestino quase não dá sintoma, né? Então, Pois é. a pessoa pode ter dor de barriga. A dor de barriga quem não tem? Ah, Quem comi não... alguma coisa, né? Ah, viajei esse final de semana, vai ver que é alguma coisa que eu comi, passei mal. Aí tá. Aí você tem dor de barriga. O que é dor de barriga que eu falo? É uma cólica, uma diarreia, umas fezes estranhas, um pouquinho de gosma, um pouquinho de sangue. Ah, mas sanguinho não é nada, não. Isso aí é beterraba que eu comi. Ah, não, sanguinho não é nada. É um tumor. Olha, eu vou fazer um livro das frases que eu escuto da proctologia um dia. As frases são Pode sempre ter as sido mesmas. uma comédia, A pessoa né? sempre tenta, a pessoa tenta, sabe, aquela coisa, finge que não é, finge que não é. Então, não, é alguma coisa que eu comi, tá? Não, isso vai passar, vai passar. Aí chega, como não passa, o intestino vai cada vez piorando mais, porque isso é lento, vai piorando Uhum. devagar. Aí o que ele faz? Vai na farmácia. O senhor tem alguma coisa aí, um remédio aí para verme? Porque, tem, toma um remédio de verme. Aí quando você toma um Nossa. remédio, você acredita tanto no remédio que você acha que ficou boa, né? Aí você toma um remédio. Nossa Senhora, é verdade. Que remédio bom, gente! Tomei o remédio ótimo. Aí E a fica coisa vai passando, estressado. né? Aí, ó, olha o tempo, ó. Olha o tempo, tá Ao vendo? tempo. Aí tá, tomou remédio de verme, o remédio não deu certo. A gente deve ser intolerância à lactose, né? Esse leite não tá me É. fazendo bem. Vou tirar o leite um pouquinho para ver o que acontece. Aí tá, aí tira o leite. Olha, melhorei muito, tirei o leite, toma beleza, gente. Aí vai, não, esse vermelhinho deve ser alguma coisa. E olha, é impressionante. É sempre a mesma história. A pessoa vai deixando. Aí começa a apertar, né? Começa a É. apertar. A diarreia vai ficando mais intensa. Aí um dia ela fica meio fraca, vai num médico, num clínico. O clínico, mas você tá anêmica, ué. Tô vendo aqui que você tá anêmica. Vamos pedir uns exames seu? Você já fez colonoscopia? Não, nunca fiz. Então você vai fazer agora. Ô, doutora Ilma, só um parênteses. E às vezes, até esse médico, não porque o médico seja ruim, não é isso. É porque o diagnóstico é complicado mesmo, né? E às vezes essa pessoa, esse paciente, acaba passando por vários outros médicos até chegar no coloproctologista. Não acontece muito isso? Passa, porque hoje o que acontece? Os pacientes jovens estão tendo câncer, coisa que a gente não via há um tempo atrás. Você via só velho com câncer. Era gente acima de 60 anos. Então, hoje chega uma moça no seu consultório com 32 anos, anêmica, o que você vai pensar? Ah, toma vitamina, toma sulfato ferroso, você não está alimentando direito, você está É estresse. você está estressada. Então, assim,
Sinceramente, eu desconfio de todas as idades. Travou. Que tinha 33 anos e ela ficou um ano assim se iludindo, vamos dizer, né? Com uma dor de barriga, uma diarreia, e ia no médico sempre e não resolvia. Já tinha tomado, fez reposição da flora intestinal, que é uma coisa que todo mundo faz, né? Foi na Uhum. nutricionista, olha só o trajeto. Foi na nutricionista, reposição da flora intestinal. Depois falaram que era colite nervosa. Foi no É. psiquiatra. Foi no psiquiatra, tomou remédio. Tratou com antidepressivo. Nisso ela passou um ano. Aí a vizinha dela que falou, olha, ô fulano, o que você tem? Que você vai tanto em médico, menina nova assim, não sai de médico. O que é isso? Aí eu tenho uma dor de barriga há um ano e o negócio não passa de jeito nenhum. Toma aqui, ó, vai na minha médica. Bom, a menina chega, o que você tem? Ela começou a me contar, eu falei, já fui, né? Imaginando. É. Vamos fazer o exame, vamos fazer o exame do ânus, vamos fazer o exame do reto. E fiz. E quando eu fiz o exame, já no início, passando no aparelho, eu vi o tumor intestino. Até para falar com ela é difícil. Então, quer dizer, É. quem está no dia a dia com essa doença, ela tem um outro ponto de vista. Eu já desconfio de todo mundo, entendeu? Fico prevenido, Uhum. porque eu já Até vi. porque. Pois é, e é o que a senhora falou, muito acontecendo com muito jovem, né? Isso é um problema. Tem uma pergunta aqui, doutora Ilma, da Ana Paula. Ela está perguntando se a senhora concorda de fazer a retirada da bolsa durante a quimioterapia. Depende muito do caso. Tem que analisar como que o paciente está. Se a proteína está boa, se o tumor está, vamos dizer, sob controle, se ela não está anemiada, tá anêmica. Ela tem que estar bem para fechar a bolsa. Porque quando fecha a bolsa e a paciente está desnutrida, está enfraquecida, aí é arriscado a costura que se faz romper dentro da barriga. Então, a bolsa de Uhum. é fechada quando os pacientes têm condição de saúde para essa situação. Uhum. Tem uma pessoa perguntando aqui quando que existe a necessidade de usar essa bolsa da colonoscopia. É sempre que A tem esse câncer? bolsa de colostomia. A bolsa de colostomia é o seguinte: isso é sempre de tumor grande, né? É sempre de tumor Uhum. porque pequeno não tem bolsa, não. Os tumores de reto, geralmente, são os mais fáceis da gente ver. Se a pessoa fizer um exame no consultório, vê o tumor de reto pequeno, mas a pessoa não vê, vai levando, vai levando. Então aquilo vai crescendo, e ali naquela região, perto do reto, que é a parte baixa, ali tem próstata no homem, ali tem bexiga, ali tem útero. É um lugar dificílimo de operar, dificílimo de costurar e dificílimo de cicatrizar. Tudo ali é Hum. difícil. Então, a gente faz a cirurgia ali, costura, e desvia as fezes em cima para proteger aquela costura ali embaixo que é perigosa. Então, é como se a gente Entendi. esse ali. A maioria dos casos, ela depois fecha. Quando a pessoa está bem, recuperada, não está anêmica, fecha aquela bolsa e ela tem vida normal, come de tudo. E continua evacuando por baixo, o intestino funcionando normal por baixo. Então, Entendi. a bolsa ela é uma exceção feita para proteger o paciente dos riscos graves de um rompimento da costura do reto dentro da barriga, né? Que aí, quando rompe, Uhum. já viu, né? É É. fé. Aqui, e é interessante porque a gente que é leigo, né? A gente fala câncer de intestino, a gente não sabe, mas na verdade o câncer de intestino ele é separado em dois, não é isso? É o câncer do reto e do cólon, não é isso? O cólon é a parte mais alta do intestino. Alta é. E para cada um tem um tipo de cirurgia e tem um tipo de tratamento, tá? Entendi. Forte, Uhum. o mais grave, o mais difícil, tanto tecnicamente para operar, para recuperar, é o tumor do reto, que é a parte mais de baixo. E é Mais de muito baixo, entendi. Aqui, a Neuza está perguntando, está dizendo o seguinte, que ela teve câncer de mama e nunca fez o exame de colonoscopia. Se ela deve fazer. Ela tem mais de 60 anos. deve fazer sim. Todo mundo acima de 45 deve fazer.
E todo mundo acima de 45, quem não tem problema é a partir de 5 e 5 anos, não é isso? É, 5 e 5 anos, ou até 10 anos, se for o caso. Ah, tá. Aí, ó, Paula, você colocou que era a partir dos 50 anos. A Paula tá participando aqui, ela tá perguntando se a partir de 50 anos, com qual frequência é recomendada fazer. Na verdade, não é 50, é 45. Já baixou essa idade, não é isso, doutora Ilma? Achou ano passado, porque chegaram à conclusão que é tanta gente mais nova que está tendo problema que baixou agora para 45 anos da idade. Uhum. Aqui, olha, a Magali tá dizendo que descobriu o câncer de intestino num simples exame para detectar sangue oculto nas fezes. Então, isso basta, doutora Ilma? É. O sangue oculto foi até bom ela ter falado, hein? O sangue oculto é um exame que ele detecta um sangue que saiu. Mas ele saiu de onde? Ele pode ter saído de hemorroida, ele pode ter saído de uma fissurinha, ele pode ter saído de um tumor, ele pode ter saído de vários lugares. Então, o sangue oculto é igual. Eu acho que o sangue oculto, quando ele dá positivo, ele quer dizer o seguinte para a pessoa: faça exame. E o exame de sangue oculto, eu acho uma boa mesmo a pessoa fazer. Às vezes ele chama atenção para alguma coisa, chama atenção para algum exame que a pessoa nem nunca pensou em fazer. Agora, sabe o que também acontece? A pessoa faz um sangue oculto e deu positivo. Aí, sabe, eu vou repetir esse exame. Pode ter sido alguma coisa errada do laboratório. E vai e Entendi. repete. Aí dá negativo. E aí? Porque o tumor de intestino, ele solta um sangue, mas ele solta toda hora, todo dia. Né? Ah! Eventualmente, naquelas fezes que você mandou, naquele pedaço ali, pode ter ou pode não ter o sangue? Então, como Por isso é importante outros exames. Então, então é o que eu falo. Ah, não, mas eu repeti o sangue oculto e ele não deu nada. A senhora acha que eu tenho que consultar? Eu falei, claro que eu acho. Uma vez que deu positivo, acabou. Acabou. Tem que fazer exame. Tem que fazer exame. Tem uns que faz 3 vezes. Chega lá com 3 exames. Olha, eu fiz uma vez, fiz de novo e fiz de novo. Cada laboratório eu fiz um porque eu desconfiei. Tá igual o Covid hoje, a Covid hoje. Faz um tanto de exame e dá negativo, positivo, negativo, positivo. Aqui, tem uma pessoa perguntando aqui, doutora Ilma, qual que é a opinião da senhora sobre o consumo de prebióticos e probióticos? Ah, são ótimos. Regula a flora intestinal, são muito bons. O único problema que eu acho é que eles são caros demais, né? Caros demais. Uhum. Caras, eu acho que para o dia a É. dia fica pesado, eu acho. E eu não sei, Tá. Outra. lá em casa, meu pai era médico, meu avô era médico, e lá em casa tinha um clima assim de evitar ao máximo o remédio. Lá em casa todo mundo acreditava que se você alimentasse bem, você não precisava de remédio. As vitaminas estão na verdura, as vitaminas estão na fruta. Mas tem que considerar que hoje o mundo é outro, né? Alimentação, né? As coisas, então, tem que complementar. Industrializada, tem o estresse também, tudo isso, né, modificou muito, né, a nossa saúde. Mas então eu acho assim, os são bons. O único problema que eu vejo nessas receitas todas que eu vejo de probiótico é o preço deles, né? Fica assim difícil no dia a dia. Aqui, tem uma outra, Raquel tá perguntando como não confundir os sintomas da síndrome do intestino irritável com câncer. Isso, só fazendo exame. Só fazendo exame para saber. Só fazendo exame do resto. Uhum. Já vi muito Olha, se tratando de colite nervosa. Porque também tem o seguinte, olham para a mulher, acham que a gente tá nervosa, já viu? Mulher tá não, é sempre... impressionante, a gente vive estressada. Você chega lá, eu tô com dor de barriga. Olha, isso é nervoso. Sabe? Já Exatamente. Então, não, eu não estou nervosa. O paciente disse que falou assim com o médico. Eu não estou nervosa, está nervosa. Não, eu falei assim, quem conversa depressa como eu, a pessoa sempre acha que eu tô nervosa. Gente, eu não tô nervosa. Aí fala assim, você tem que relaxar, minha filha, você tem que relaxar. Vou passar aqui um calmante para você. Então, eu já vi paciente de colite nervosa durante 8 meses. Ela tratou de colite nervosa. Sem fazer. Olha só que loucura. E era câncer. Era sim. Oh, meu Deus. Aqui, doutora Ilma Caroline está dizendo, estou no climatério e observei que meu intestino está mais preso. Tem relação? Pode ser. Às vezes, com a menopausa, acontecem essas alterações, sim. E a barriga fica mais inchada, costuma dar mais um pouquinho de gás.
Mas convém fazer exame, viu? Não facilita, não. Se já não fez, fazer. Faça. Tá. Outra pergunta é o seguinte: na cirurgia de reversão, a aderência pode ser um problema? Aderência é sempre um problema, né? Sempre, sempre, em todas as cirurgias. Porque agora até com a vídeo, a gente faz todas as cirurgias por vídeo, né? Então facilita, tem menos aderência. Mas a aderência é sempre um problema na cirurgia. Sim. É que tem a Malu tá perguntando. Não, realmente não vi, Malu. É porque tá passando muita pergunta e às vezes eu não consigo acompanhar todas. Vamos lá. A estenose da junção. Ai, meu Deus, é um nome complexo. Deixa eu ler com calma. A estenose da junção retossigmoideana de aspecto inflamatório pode ser prenúncio de câncer? Não, não, não é prenúncio, não. Mas fez exame, fez biópsia? Isso aqui. Entendi. Quando a gente vê alguma coisa diferente no intestino, quando você faz um exame, você observa alguma coisa diferente, o que você faz? Faz a biópsia, tira aquilo e manda para exame. Não existe suposições. Você fala, eu acho que é isso, eu acho que é isso. Não adianta você achar. Você tem que ter certeza. Então você tira, manda para exame. E o que deu? Então, o que deu é aquilo que é. Entendi. Aqui, os exames preparatórios oferecem algum risco? A Neuza está perguntando. Qual? Preparatórios. Eu imagino que seja a colonoscopia, porque ela tinha feito uma pergunta sobre isso antes. A colonoscopia hoje é um exame super seguro. Super seguro. Os colonoscopistas, igual lá na equipe da Maria Tereza, são verdadeiros artistas o que eles fazem. Gente capacitada, fazem exame demais. Então, assim, sinceramente, é um exame super, super seguro. Eu não vejo, não vejo. Agora é o que eu falo. Se uma pessoa tem problema, ela dá notícia para o mundo inteiro, já viu? O mundo inteiro. Ai, a vizinha, tem sempre uma vizinha. Ai, a minha vizinha vai fazer colonoscopia, coitada. Alguém que foi fazer colonoscopia, furou o intestino, foi para a CTI e morreu. Falei, nossa, mas ela conhece, vamos dizer, 0,001% das pessoas que fizeram colonoscopia, faz um sucesso, né? E, no entanto, quantas mil colonoscopias faz? Eu nem sei a conta dessas, não. Eu tenho até que perguntar para alguém que eu não sei. Uhum. Pois é. Aqui, doutora Ilma, eu vou juntar a pergunta da Iesca aqui como de outra pessoa. Uma pessoa falou que fez o exame de fezes oculto, fezes oculto, de sangue oculto nas fezes, deu negativo e ela teve câncer. E aí a Iesca está perguntando, quantas vezes por ano é preciso fazer o exame de sangue oculto nas fezes? Bom, eu não sei. A Iesca não serve, né? Não, não serve. A Iesca tem que fazer colonoscopia, né? Essa Iesca. Tem que fazer colonoscopia, minha filha. Ah, tem que fazer, né? Aqui, tá perguntando. Aqui, ó, eu vou te responder, Malu. Ela tá perguntando se a senhora faz consulta online. Faz também. A gente vai falar disso aqui porque é o seguinte: a doutora Ilma, ela tem um site de agendamento de consultas online, onde você chama hemorroidurgente.net. www.hemorroidurgente.net. Eu vou escrever aqui para vocês. Aliás, Fernanda, você tá aí, eu vi que você tá aí. Escreve pra gente aí, pro pessoal que tá acompanhando a gente, por favor, o nome do site. E a doutora Ilma faz, sim, essa teleconsulta. Fala um pouquinho também da teleconsulta, que pode ser agendada por esse site também. Assim, eu acho que a teleconsulta ela serve em alguns casos específicos, vamos dizer. Então, a paciente já é minha paciente. Eu atendi 2 senhoras esse ano, foi assim. Esse ano não, esse mês. Por quê? Elas já são minhas pacientes, eu já atendi em janeiro, uma consulta recente, e ela mora fora, em Diamantina, e a família preocupada, ela teve um probleminha, e a família preocupada não sabia se trazia ela para Belo Horizonte ou não. Então, me contactaram, eu falei, vamos entrar na consulta virtual, a gente conversa direitinho e vê. Então, chamei no dia, né? Marcamos no dia, entramos no áudio, ela veio toda bonitinha, arrumou o cabelinho, ela veio toda linda consultar. Ficou toda alegre. Bonitinho. Doutora Ilma, que bom que a senhora está
aqui e tal. Aí, e aí, me conta o que que a senhora está sentindo. Aí ela conversou, me explicou o que que era. Eu olhei a ficha dela, olhei os exames que ela tinha feito comigo no consultório. E baseado nisso, eu orientei a paciente. Precisava de vir para Belo Horizonte? A filha falou: não precisa. Vocês vão tratar ela aí e daqui a 15 dias de medicação me dá um resultado. Então, eu acho que para esses casos serve muito, porque às vezes você se deslocar com uma pessoa do interior para vir para cá, para Belo Horizonte, é complicado. Eu acho que tem que ter um certo receio, porque isso de repente, você não pode abrir mão de examinar o paciente. Para mim, o mais importante é examinar o paciente. Eu acho que hoje a relação médico-paciente virou médico, exame, paciente. E eu não concordo com isso. Eu acho que o exame do paciente, para mim, vale mais do que qualquer coisa. Eu não abro mão. Então, essa consulta virtual, eu tenho ainda pensado nela, como que vai ser, sabe? Eu acho que é só uma complementação de uma consulta presencial. Entendi. Mas olha só, uma pessoa que às vezes está com. No caso dela, a Malu, foi ela que fez aquela pergunta daquelas palavras complexas que eu não consigo repetir. Que ela já deve ter esses exames. Ela poderia fazer essa consulta com a senhora com esses exames em mãos? Pode fazer, ué, pode fazer. Já fez biópsia, já fez tudo. Ah, não sei. Aí ela tem que ver, né? Se ela tiver feito, ela vai falar. Entendeu? É, Vamos aqui, ó. Para quem mora no exterior é um conforto, é isso que ela tá falando. Exatamente, né, doutora Ilma? Eu já atendi o paciente que ele ia operar, estava no México. Queriam operar ele no México, um piloto. Ele falou: não, não. Entramos, conversamos, ele me explicou tudo que ele estava sentindo. Eu posso, dá tempo de eu chegar em Belo Horizonte, dá tempo de eu voar para o Brasil, me dá alguma medicação, pelo menos para eu chegar no Brasil e fazer um exame. Então, eu passei a medicação, ele fez a medicação, veio, foi consultado aqui, e não era, felizmente, não era caso cirúrgico. Uhum. Doutora Ilma, tem muita gente perguntando também sobre hemorroida. Nós ainda temos um tempinho. A pessoa está perguntando sobre tabagismo e hemorroida, a senhora já respondeu. Estão perguntando aqui o que, que pode causar hemorroida. Muita Olha, coisa, né? muita coisa, mas o intestino preso é o principal. Intestino preso, Uhum. fezes ressecadas, uma tendência de família. Viu que tem família que tem muitas varizes, muitos problemas de veia? Tem gente que tem. A família toda tem varizes. Lá em casa todo mundo tem varizes. A veia mais frágil. Então, a veia mais frágil do ânus, com o esforço das fezes, elas se dilatam e transformam em hemorroida, que é a Uhum. hemorroidária. Às vezes, hemorroidárias são normais, mas quando elas aumentam, viram doença hemorroidária. Gravidez nas mulheres. A gravidez é um perigo. Uhum. Eu atendo muitas grávidas e trato muitas grávidas também. E a maioria das grávidas tem a hemorroida durante o período da gravidez e depois que tem, aquilo volta ao normal. E algumas, Uhum. e algumas continuam. Uhum. Aqui tem uma pessoa perguntando quando operar da hemorroida e tem outra perguntando qual a diferença entre fissura e hemorroida. Se a senhora puder já responder as duas. Ó, fissura é uma ferida, é um machucado. Fissura quer dizer machucado. Então, é um machucadinho na beira do ânus. E por que que machuca? Fezes endurecidas, nervoso e preocupação. Sabia? Vixe, Nervoso. Maria. Causa muita fissura. Nessa época agora do Covid, eu tenho atendido 2, 3 pacientes com fissura. Todo dia, sangrando, sangrando, achando que ele hemorroida é fissura. Porque a gente fica tensa, não fica? E o ânus fica Fica. tenso também. Então, na hora que você vai evacuar, pode passar numa beirinha daquela pele, que é extremamente frágil, e rasgar um pouquinho. Bom, tudo bem, rasgou um pouquinho, ardeu um pouquinho, aí vai de novo, machuca mais um pouquinho. E por aí aquilo ali vai. E o ânus ele tem uma dificuldade, ele não dá casquinha como um machucado normal. A cicatrização do ânus é lenta, diferente do resto do corpo, porque ele é contaminado de fezes, e num lugar ali que, né? Então, tudo que É. machuca é difícil de cicatrizar. Então, as fissuras têm que ser tratadas. Elas sangram, elas ardem muito, e a pessoa tem pavor. Só de pensar de ir no banheiro, ela já fica segurando para não ir. Depois que acabou o sossego.
Acabou. E a hemorroida? Horas. Hemorroida não dói. Hemorroida é Não chata. pode. Higiene. Ela sai para fora às vezes. E ela, às vezes, coça. Então, ela é mais enjoada. E quando sangra, é uma coisa horrorosa. Porque quando a hemorroida sangra, ela esguicha. Já teve paciente que chegou no meu consultório e falou assim, olha, parece que eu matei uma galinha no meu banheiro. Sangue todo, sério. Que horror. Que Então, horror. assusta muito. Ela assusta muito. E no dia a dia, Imagino. enjoamento, é esse enjoamento. Uhum. Aqui, uma pessoa está perguntando que me falaram uma vez que sentir tremor no ânus era estresse. Isso é verdade? Existe uma doença, não é doença, né? Existe um sintoma, Sintoma. proctalgia fugaz. É uma cãibra. Às vezes a pessoa acorda à noite com essa cãibra forte, Que levanta, isso? acorda e fica assim, anda para lá, anda para cá, não sabe se vontade de evacuar, se não é. Vai no banheiro, levanta, joga uma ducha, o negócio não passa. 5, 10 minutos, passou. No dia seguinte está ótima, não tem mais nada, nem lembra do que teve. Isso também é uma cãibra, chama proctalgia fugaz. É de estresse, nervoso e preocupação. Entendi. Aqui, ó, a Fernanda está sugerindo que a gente vai ter que fazer outra live só sobre hemorroida, que as pessoas têm vergonha de perguntar e tem muita gente, aliás, quase todo mundo um dia vai ter hemorroida na vida, não é isso? É muito comum. Aqui, doutora Ilma, o nosso tempo está quase acabando. Só uma perguntinha. Essa questão de ficar muito tempo sentado no vaso, a pessoa fica lendo, né, na hora de evacuar. Isso é problemático? É problemático porque força essas veias do ânus, né? Então, forçou a veia hoje, forçou amanhã, elas vão dilatando. É igualzinho varizes de perna. Você vê que varizes de perna não é aquela veia gordinha? Fica alta. Uhum. É a mesma coisa. Então, vai forçando, ela vai aumentando, fica frágil, a parede dela fica frágil. E aí, então, ela facilita o sangramento, ela começa a ficar irritada e vai estufando, né? Vai saindo para fora e vai ficando aquela coisa desconfortável. Entendi. Aqui, só vou ler um comentário de uma pessoa, da Juliana, que ela fala que tem que ficar atenta aos sinais, que ela estava com sangramento e o médico disse que era fissura. Passou pomada, mas o sangramento continuou, no final era câncer. É aquilo que a senhora falou, né? Então, o problema. Aqui, antes da gente encerrar, fala um pouquinho sobre o site e sobre o blog, né? Pra gente, que o blog traz tanta informação que tenta desmistificar tanto os exames, quanto essa questão do próprio câncer de intestino, né? Eu acho que essa especialidade precisa de quebrar um pouco esse tabu, essa dificuldade de acesso ao proctologista, né? Eu tenho tentado explicar o que se trata, como que como são os exames, que é para a pessoa entender que não tem outro jeito. Hoje em dia a gente tem que acabar fazendo mesmo, né? E ali eu explico as várias situações, por exemplo, hemorroida na gravidez impede o parto normal? Eu explico, né? Pimenta faz mal para hemorroida? Ali eu também explico, né? Então, essas coisas que são tabus, no meu blog, eu procuro sempre falar e explicar. E esse atendimento virtual, no caso de urgência, onde que a pessoa vai? Eu desenvolvi esse site porque eu senti necessidade disso. Eu via que às vezes a pessoa estava com problema, mas ela não sabia onde ia. E também é um tipo de exame que você não vai em qualquer lugar para ser examinado. Você fala, não, lá eu não vou, eu fico sem graça, não, né? Não. Então, no site, você vê o site, você vê quem vai te atender, você fica seguro de fazer um exame. Então, é por isso que eu desenvolvi esse trabalho e esse trabalho tem dando um resultado muito, muito bacana até. Estou seguindo minhas ideias, vamos ver o que vai dar, né? Isso mesmo. Doutora Ilma, a gente tem pouquinho tempo aqui. A senhora quer alguma coisa mais que a senhora acha que é importante falar? Que a gente não abordou? Que a senhora vive muito no consultório, que a gente não falou aqui? Eu acho que os pacientes podem voltando lentamente, agora com essa estabilidade do Covid, é hora da gente voltando lentamente e com maturidade para a nossa vida normal, né? Isso. Só interrompendo a senhora um pouquinho, que eu tô com medo do tempo acabar. Tem uma pessoa perguntando qual que é o blog. O blog está dentro do site, mas se você der no Google, blog da doutora Ilma, você já cai nele. Vou escrever aqui, viu? Só um minutinho.
E aí, doutora Ilma, pode continuar. Eu interrompi a senhora sem educação que sou. E lá eu falo muito de prevenção de câncer também, como prevenir uma doença grave, de fazer os exames. Nossa equipe do Madre Teresa, os médicos todos são muito envolvidos em prevenção, a nossa equipe toda trabalha muito, investe muito nisso. E vamos lá, a gente vai falando, vai informando, vai explicando, vamos tentar mudar isso. Vamos tentar mudar, né? Vamos conseguir, não vou? Isso. Eu consigo, É. né? Exatamente. Assim, e lembrando que a senhora, né, além de a senhora tem o consultório, né, que fica ali no edifício ao lado do Hospital Life Center, né, e atende Unimed, atende também pelo site hemorroidurgente.net, não é isso, doutora Ilma? Isso, é isso. Tô lá, né? Pois é, então agora a gente vai encerrar, então, que realmente está terminando. O pessoal está parabenizando, o pessoal, muita gente dizendo aqui que gostou, que adorou, que achou o tema super importante, que passou confiança, passou firmeza. Muita gente elogiando a senhora, gente que já é paciente, gente que não a conhecia, que adorou, que falou que vai procurá-la. Então, assim, gente, entrem no site, procurem blog da doutora Ilma, que é mais fácil do que o hemorroide urgente, porque o hemorroide urgente ficou com do urgente, não é hemorroida urgente. Então, o blog da doutora Ilma está dentro quando você acessar o blog, você acessa o site também. Não é isso, doutora Ilma? Gente, obrigada aí, viu, pelo prestígio, obrigada por tudo. Meus pacientes aí, queridas. E, olha aí, é o tanto de gente. Então, gente, é isso. Ela realmente, a doutora Ilma, é uma simpatia mesmo, viu, gente? Tem gente falando aqui, tá vendo? Isso é muito bacana. Doutora Ilma, obrigada. Depois a gente vai ver se combina, então, uma sobre hemorroida, né? Para poder tratar esse tema também tão comum. Não é isso? Tchau, gente. Então, tá joia. Gente, um abraço para vocês todos, viu? Depois a gente se vê por aí. Beijo, doutora Ilma. Obrigada, viu? Tchau, Cris. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.